Olá, meu querido aluno, tudo bem com você? Professor Diego Fares, mais uma vez aqui na área. Meu querido aluno, com todo respeito e consideração que eu tenho por você, o vídeo de hoje eu quero dirigir a palavra não diretamente para você, mas sim para seu pai, sua mãe, seu tio, tia, enfim, seu responsável. Eu peço que nesse momento do vídeo você passe o seu dispositivo que você está assistindo esse vídeo, para que eu possa conversar com o seu responsável. Uma conversa de pai para responsável ou de pai para pai, por que não? Senhor e senhora, responsável, pai, mãe, tio, enfim, de um vestibulando. Quero começar o vídeo aqui, primeiramente, agradecendo a oportunidade que você está me dando de poder chegar na sua casa, de poder explicar um pouco sobre a rotina e a vida de um vestibulando. É extremamente importante que você permaneça comigo nesses minutos de vídeo até o final, que eu tenho certeza que eu vou, de alguma forma, conseguir abrir um pouco mais a sua mente com relação ao que é a preparação para o vestibular. Bom, antes de mais nada, me desculpe ainda não ter me apresentado, com certeza seu filho, sua filha, enfim, já vem acompanhando o meu trabalho aí de longa data aqui no YouTube, mas talvez você não me conheça. Eu sou o professor Diego Fares, sou professor de Química, trabalho há quase 20 anos com preparação para vestibulares e Enem, tanto no formato presencial, aqui na calorosa cidade de Manaus, como também no formato online para todo o Brasil. Pedi que o seu filho, sua filha, passasse o dispositivo para você, porque confesso para você que num primeiro momento eu fiquei bastante pensativo com relação ao conteúdo desse vídeo. A pegada hoje do meu canal é basicamente preparação para vestibulares, apesar do que eu tenho vários vídeos hoje no canal, que alguns de caráter entretenimento, curiosidades científicas, curiosidades da química, mas a essência do canal é sim preparação para vestibulares. E eu já tenho uma longa experiência, uma longa jornada nessa área de trabalho. Então, se tem uma coisa que eu conheço muito bem, são os vestibulandos. E seu filho está passando, seu filho, sua filha, está passando justamente por essa fase. E a gente sabe que é uma fase que é delicada. Eu usaria essa palavra delicada porque, muito provavelmente, posso estar aí talvez um pouco enganado, porque isso vai variar de pessoa para pessoa, cada pessoa tem uma realidade, uma história, enfim, mas muito provavelmente é a primeira vez na vida que o seu filho ou sua filha está enfrentando uma grande responsabilidade que não depende diretamente dos seus cuidados. Talvez, até antes do período do vestibular, você resolvia tudo para o seu filho. Você conseguia resolver os problemas que ele tinha, a questão das notas, eventualmente uma outra nota baixa na escola. Enfim, você basicamente conseguiu, dentro dos limites financeiros ou não que você tem, você de alguma forma conseguiu prover as necessidades do seu filho. Só que quando a gente fala em vestibular, é uma prova de seleção que agora ela não depende mais de você. Ela depende muito mais do seu filho, do que ele vai fazer nesse período, do que das suas ações propriamente dita. A gente sabe como pai, e aliás, abrindo um parêntese aqui nesse vídeo, eu sou pai, né? Sou pai de um jovem chamado Cientista Vinícius, vulgo Cientista Vinícius, 12 anos de idade aí, chegando na pré-adolescência, que daqui a mais alguns anos vai estar aí entrando nessa vibe de vestibular, né? Então eu posso falar para vocês com propriedade de professor e também com propriedade de pai. Nós sabemos, nós como pais, a gente sabe que a gente quer tentar ajudar o nosso filho de tudo quanto é jeito. Em todas as fases a gente sempre ali quer estar presente, quer ajudar, o que é algo bom. Só que quando a gente fala em vestibular, é uma prova de seleção que muitas vezes não depende só da gente. Então, muito provavelmente, é a primeira grande responsabilidade que o seu filho ou sua filha está tendo na vida. E isso, de alguma forma, é impactante. Eu vejo ao longo da minha carreira, eu já conversei com vários pais, não sei se de repente essa é a sua situação ou sua forma de pensar, e quero aqui agir com todo respeito. A minha intenção
não é mudar a sua forma de enxergar as coisas ou mudar a sua opinião, longe de mim. O meu objetivo nesse vídeo é passar a visão de um professor, para que você reflita. Eu acho que a palavra certa desse vídeo é reflexão. Ao longo dessa preparação, já trabalhei com muitos anos em escola, e no período que eu trabalhava em escola, eu tinha um pouco mais de contato com os pais. Era muito comum um pai de um aluno marcar uma reunião lá comigo, querer conversar com o professor e tudo mais, muitas vezes para conversar sobre nota baixa do filho. E quando esse pai se dirigia a mim, professor, mas o meu filho não faz nada, professor. Ele não trabalha, ele não tem que colocar o sustento da casa ali na mesa, não tem que colocar comida na mesa. Eu dou todo o tempo do mundo, professor, só para ele estudar. Então, ele tem obrigação de passar no vestibular, professor. Ele não faz mais que obrigação. Eu vejo com toda sinceridade que quando um pai ele fala dessa forma, ele está jogando na realidade uma tonelada, um caminhão sobre as costas do filho. Uma responsabilidade que talvez ele mesmo como pai não tenha treinado o filho a passar. Talvez ele não tenha treinado o filho dele para enfrentar essas dificuldades. Porque justamente quando um pai diz para mim, professor, meu filho não precisa fazer nada, a gente resolve tudo para ele, só tem que estudar. Muitas vezes a gente está redimindo o nosso filho de ter as responsabilidades e as atividades que ele precisa ter. Ele tem sim que ter ali o seu tempo de estudo, ele tem sim que se dedicar ao estudo, mas ele precisa ser responsável, a gente precisa educá-lo com responsabilidade, atribuir responsabilidades para ele. E nessa questão do vestibular, nós precisamos ter muito cuidado na questão da cobrança. E como eu estou falando aqui num vídeo que é muito geral, um vídeo que acaba atingindo muitas pessoas, existem alunos que realmente são mais acomodados. Talvez existem adolescentes ali que são mais acomodados, que precisam ali do responsável estar em cima. E aí, meu filho, já fez aquilo, já estudou, tá? Enfim. E existem aqueles alunos que muitas vezes caminham por conta própria. No caso, na primeira situação do aluno que é mais... ele funciona basicamente por cobrança, cabe avaliar qual é a intenção do seu filho. De repente, bater uma conversa com ele. Filho, o que você quer da vida? Quando você terminar o ensino médio, você tem algum tipo de pretensão, algum objetivo? Caso ele diga que não, ou que ele está perdido, que ele não sabe o que vai fazer, cabe o responsável conversar bastante, orientar os nossos filhos, mostrar para ele alternativas, caminhos, tentar ver o que ele gosta de fazer, qual a área que ele tem aptidão. Ele é uma pessoa que é mais voltado para a área de exatas? Às vezes eu vejo alunos que têm uma mente brilhante para exatas, mas a família quer porque quer que o aluno faça medicina. Às vezes o aluno nem gosta dessa área, mas o aluno acaba indo para essa área porque a família quis dessa forma. Então é importante primeiro você conhecer o teu filho. Quais são as aptidões dele? Ele tem mais aptidão para as artes? Talvez o seu filho tenha aptidão para música e ele não se interesse por outras áreas a não ser a área artística, a área musical. Talvez o seu filho tenha mais aptidão para a área de humanas, talvez ele tenha mais a questão da abstração dos pensamentos. Então, primeiro ponto, conheça o seu filho. Eu sei que na loucura do dia a dia eu trabalho bastante, minha esposa trabalha bastante, a gente trabalha bastante, mas nós precisamos, como pais, como responsáveis, termos tempo para que a gente consiga acompanhar os nossos filhos. Hoje, nós estamos vivenciando uma geração de jovens que estão cada vez mais perdidos. Quantas e quantas vezes eu vejo no meu curso ou na época que eu trabalhava em escola, adolescentes que eram literalmente órfãos de pai e mãe no sentido de que eles tinham a presença física do pai e da mãe, mas era como se não tivesse. Às vezes o pai e a mãe eram pessoas muito ocupadas, ou às vezes não queriam dar atenção devida para o filho, e acaba que o filho ele crescia largado ao mundo.
E a gente sabe que o adolescente ele precisa se espelhar em alguma pessoa, uma figura, seja ela uma figura masculina ou feminina, para que ele faça com que aquela pessoa seja a voz de autoridade para ele. Muitas vezes, quando a criança, quando o adolescente não encontra isso em casa, ele vai buscar isso na escola. E eu, como professor de muitos anos de sala de aula, afirmo para vocês quantas e quantas vezes eu tive que repreender um aluno em sala, porque era um aluno que, naquele momento, ele estava precisando daquela repreensão. Talvez aquilo ali não acontecesse na casa dele, mas ali eu, como professor, como autoridade da sala de aula, precisava impor um limite para aquela ação que ele estava exercendo. Então, nós como pais, a gente precisa conhecer primeiramente o nosso filho. E seu filho, não conheço a realidade da sua família, mas eu digo para você que o seu filho está passando por uma das fases mais difíceis que ele já passou na vida dele até aqui. Logicamente que outras fases, talvez mais difíceis, virão mais para frente, mas não vamos ter um pensamento futurista, vamos pensar no agora. Talvez seja a fase mais difícil que ele esteja vivendo. E o que ele precisa muito de você, da sua família, dos entes que moram na sua casa, é de apoio, é de compreensão. Muitas vezes a gente acaba julgando porque a gente não conhece. Já tive situações, por exemplo, de conversar com pais de alunos e o pai dizer para mim assim: professor, mas na época que eu fiz vestibular eu passei de primeira, professor. Eu fiz faculdade de medicina, fiz ali o vestibular, estudei rapidinho, fiz só a revisão final do cursinho, fiz ali a prova e passei. Por que que ele não passa, professor? Duas coisas aí. Primeiro, jamais compare a sua realidade com a realidade do seu filho. São pessoas diferentes, com criações diferentes e em épocas totalmente diferentes. A gente sabe que hoje o vestibular está muito mais concorrido do que era há anos atrás. Hoje é sim mais difícil você entrar numa universidade pública, numa universidade de qualidade, do que era há alguns anos atrás. Muitos pais, muitos responsáveis acabam cometendo esse erro de comparar a sua geração com a geração atual. E como eu falei, são momentos diferentes, pessoas diferentes e realidades totalmente diferentes. Senhor e senhora, pai e mãe responsável de um vestibulando, o que o seu filho mais precisa no momento é da sua compreensão. Se envolva na vida dele como vestibulando e passe a tentar, mesmo que seja um pouco, você não precisa ser um especialista no vestibular como eu sou, porque esse é o meu trabalho. Mas o mínimo que você precisa é se interessar pela realidade da vida do seu filho. De repente entender a divisão de estudos dele, entender a rotina de simulados que ele faz. Muitos alunos, alunos do meu curso, alunos da internet, enfim, falam para mim: professor, quando eu tenho que fazer simulado, eu tenho que me trancar no meu quarto, porque o pessoal em casa faz muito barulho, eles não compreendem, professor, que eu estou ali fazendo o simulado. Às vezes eu tenho que colocar aquele protetor auricular para evitar barulho, porque senão não consigo me concentrar no meu estudo. Então, muitas vezes isso acontece porque falta essa conexão do aluno com a sua família. E eu sei que muitas vezes eu não posso exigir essa maturidade desse jovem adolescente de chegar com a família dele e conversar. Talvez alguns tenham já essa maturidade muito bem desenvolvida, mas a grande maioria não. Eu não posso exigir que o aluno chegue: olha, vamos marcar aqui uma reunião em família, eu vou expor aqui a minha situação, explicar tudo para vocês. Isso seria um mundo perfeito, mas na prática muitas vezes não acontece. E muitas vezes esse aluno, por não falar, por não externar esse sentimento de que ele não está tendo o apoio da família, ele se fecha no mundo dele e ele cria esse abismo entre ele e a família dele. Porque ele está vivenciando ali uma realidade de preparação para o vestibular e essa realidade é totalmente diferente da realidade da família. A família ali não entende o que ele está fazendo. A família muitas vezes acha que, não, estudou um ano, passou. Dependendo do curso, dependendo do grau de concorrência do curso, da universidade, passar de primeira não é a regra, é a exceção à regra. Então é importante que você, como responsável, tome um pouco mais de gosto pelo momento que o seu filho está vivendo.
A gente sabe que nossos filhos estão passando por várias fases, né? Então, meu filho, hoje está com 12 anos, teve ali a fase dos primeiros anos de vida, que era a fase totalmente infantil, que eu precisava estar ali presente com ele, desenvolvendo atividades para aquele momento de vida dele. Hoje ele já vive uma realidade totalmente diferente, pré-adolescente, já está muito mais preocupado com a questão dos estudos, está muito mais preocupado com a questão de ser enquadrado na sua sociedade, vamos dizer assim, né? No seu grupo social da escola. A gente conversa bastante aqui com ele com relação a isso. Sei que daqui a mais alguns anos, quando ele estiver ali mais perto do ensino médio, a preocupação dele já vai ser outra com relação à questão de vestibulares. Eu preciso estar presente, conhecendo a realidade de cada etapa da vida dele, para que eu possa orientá-lo. Talvez você, meu querido pai, mãe, responsável de um vestibulando, seja uma pessoa muito ocupada. Mas eu peço que, dentre todo o esforço que você puder fazer, reserve um tempo. Não precisa ser muita coisa, mas reserve um tempo para de vez em quando você sentar com seu filho. E aí, meu filho, como é que está a preparação para o vestibular? Para que ele possa entender que você está interessado no que ele está fazendo. E você vai perceber que a partir do momento que o seu filho ele percebe que você está interessado no que ele está fazendo, ele passa a te falar as coisas com naturalidade. Muitos pais, às vezes, chegam para mim e falam, professor, mas meu filho não conta as coisas para mim, professor. Meu filho não fala o que ele está fazendo. Mas por quê? Você já procurou investigar o motivo disso? Para tudo existe um porquê. Talvez o seu filho tenha criado esse bloqueio. Ele pode, de repente, como eu falei, esse vídeo está sendo feito para várias pessoas com realidades de mundo totalmente diferentes, mas talvez o seu filho ele tenha essa abertura em casa, mas talvez ele seja uma pessoa também mais tímida, e aí quando ele vê que a família não está muito bem inteirada dessa questão de vestibulares, ou muitas vezes os pais não sabem nem o que é uma nota de corte, o que é um grupo de concorrência, como eu falei, você não precisa ser especialista em vestibular, deixa que essa parte eu faço, mas você precisa conhecer um mínimo da realidade da vida do seu filho. Eu tenho certeza que com essas duas atitudes você vai conseguir mudar a preparação para o seu filho. Quais são essas duas atitudes? Demonstrar apoio incondicional. Chame seu filho para conversar. Filho, nós estamos aqui para te ajudar, para te apoiar, independente de qualquer situação que aconteça, independente de você ser aprovado agora, nesse ano, ou se não for nesse ano, não importa, a gente vai estar aqui para te apoiar. Quando você apoia seu filho de forma incondicional, sem aquela pressão de que você tem que passar, a gente sabe, a gente quer que o nosso filho passe, mas quando eu não faço essa imposição, eu tiro esse peso das costas dele. Ele consegue caminhar com mais tranquilidade, a chance dele ser aprovado é maior ainda. E o segundo é conhecer a realidade do seu filho. Entender a realidade que ele está passando, as disciplinas que ele estuda, entender um pouquinho da vida dele de vestibulando. E saber que, muitas vezes, numa festa em família, os próprios familiares, mas aí quando eu falo familiares, são aquelas pessoas que são nossos parentes, mas não moram necessariamente na mesma casa, um tio, um primo, enfim. Muitas vezes é comum você perceber que seu filho ali numa festa em família tá ali no cantinho dele, tá? E aí chega um parente seu, e aí, fulano, tá estudando ainda pro vestibular, tio? Tô estudando. Poxa, você ainda não passou, cara? O teu primo, né, já passou faz anos. Essa palavra, esse tipo de ação machuca demais o vestibulando. Comparações. É por isso que eu falei com você no começo do vídeo, nunca compare a realidade do seu filho com a sua realidade de anos atrás. Nunca compare a realidade do seu filho com a realidade de outra pessoa, porque são pessoas diferentes, tiveram criações diferentes, personalidades diferentes, cada um tem a sua individualidade e ela precisa ser respeitada. Eu tenho certeza que fortalecendo esse tripé, família, professores, escola, vou colocar professores / escola e aluno, isso aqui é o segredo do sucesso.
Quando essas três partes desse tripé estão bem consolidadas e bem alicerçadas, a preparação do seu filho para o vestibular vai atingir o nível máximo. O aluno, ele precisa estar bem com ele mesmo. A família em sintonia com o aluno e com os professores, tá? A família ela não trabalha só com o apoio direto do aluno, mas é importante que a família tenha um contato com a escola, se o seu filho ainda estiver na escola, ou tenha um contato com os professores que acompanham ele na preparação. Professor, como é que está meu filho? Como é que está minha filha? Ele está rendendo bem? O senhor acha que ele está precisando de alguma ajuda, alguma coisa nesse sentido? Eu vejo que tem muitos pais, e falo isso pelo meu próprio curso, tem pais que simplesmente, meu filho, eu vou pagar para você e se vira. A minha função é só pagar. E não é, gente. A função do responsável não é só pagar. A função do responsável não é ser um provedor financeiro. Existe a questão também do apoio humano. Então você precisa estar ali de vez em quando em contato com os professores para ver como é que o seu filho está, como é que está caminhando a preparação dele, se ele está precisando de alguma orientação. E o professor fazer o papel dele de estar sempre ali preparando o aluno, ou se ele identificar algum problema mais grave, alguma situação mais séria, comunicar à família. Quando eu já percebi ao longo desses vários anos preparando alunos para vestibulares que os melhores resultados que a gente obtém é quando esse tripé está muito bem fortalecido. Os alunos que têm um forte apoio familiar geralmente são alunos que não passam muito tempo estudando ali para a prova, porque é uma família que está presente, é uma família que está ali sempre apoiando. E eu sei que talvez você possa estar vendo esse vídeo e talvez até se sentindo um pouco mal. Poxa, professor, eu não faço isso. Eu acho que eu sou um pai, uma mãe desleixado, um responsável desleixado. Nunca parei para me preocupar com isso. Nunca é tarde para mudar. Nunca é tarde para que você possa encontrar um novo ponto de equilíbrio. Então, se até aqui você de repente vinha sendo só o provedor financeiro do seu filho, passe a olhar de forma diferente. Eu tenho certeza que de alguma forma esse vídeo te ajudou. Nós tivemos aqui uma reunião, né, como se fosse uma reunião escolar em que o pai está conversando com o responsável, mas eu tenho certeza que esse vídeo de alguma forma ajudou. Espero que você possa refletir em tudo isso que foi dito. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Eu vou ficando por aqui. Mando um grande abraço para você, pai, mãe, responsável do vestibulando, e para você, vestibulando, que eventualmente assistiu o nosso bate-papo até aqui. Um abraço, gente. E antes de finalizar aqui a gravação, se você achar também que esse vídeo merece o seu compartilhamento, mande para os grupos de pais de alunos, dos responsáveis, dos grupos ali de pais de vestibulandos. É importante que eles vejam essa mensagem diretamente de um profissional que acompanha os seus filhos. Grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!